Essa semana foi marcada pela prisão provisória do ex-ministro Paulo Bernardo e pelo avanço da justiça contra o Partido dos Trabalhadores. Aqui no Nexo, o Zé Roberto Castro e a Lilian Venturini explicaram que o ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff foi acusado de desvio de 100 milhões de reais para financiamento ilegal de campanha. Além de Paulo Bernardo, outras 11 pessoas tiveram mandado de prisão expedidos, e esse episódio tirou o foco momentaneamente do governo interino de Michel Temer e de seus problemas e pôs o foco novamente no PT. Enquanto o impeachment de Dilma Rousseff não se resolve definitivamente no Senado, o presidente interino vem apostando uma estratégia de bondades agora e maldades depois. O Bruno Lupion, repórter do Nexo em Brasília, mostra que Temer reajustou o salário do funcionalismo público e também renegociou a dívida dos estados e saiu em socorro do Rio de Janeiro agora e deixou para depois temas mais complicados como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que devem enfrentar resistências do movimento sindical e também até dentro do Congresso Nacional. Ainda falando da esplanada, Lilian Venturini passou a limpo o Ministério de Michel Temer para mostrar que 9 dos 24 colaboradores são investigados ou já foram citados em operações diversas. Essa informação é importante, sobretudo num governo que já perdeu 3 ministros em pouco mais de 30 dias por suspeita de envolvimento em casos de corrupção ou em tentativas de obstrução da justiça. Outro ministro sobre o qual nós falamos aqui no Nexo essa semana foi Raul Jungmann, que coordena a pasta da Defesa, e quando foi deputado, se envolveu em pelo menos 2 debates que se chocam de frente com o que os militares gostariam que fosse. O Jungmann defendeu maior transparência no comércio internacional de armas pelo Brasil e também falou contra a produção e comercialização das bombas cluster, que é um tipo de munição produzida aqui no Brasil e que já é proibida em mais de 100 países do mundo. Um assunto que voltou com força essa semana foi a suspeita de financiamento ilegal de campanha de Eduardo Campos e Marina Silva na eleição presidencial de 2014. A Lilian Venturini explica como funciona a investigação, chamada Turbulência, Operação Turbulência, que começou investigando a queda do avião, a propriedade do avião e a suspeita de desvio de recursos para financiamento dessa campanha no ano de 2014. Antes da semana acabar, o deputado Jair Bolsonaro se tornou réu no Supremo por ter dito à sua colega Maria do Rosário em plenário que não a estupraria porque ela não merecia. O Nexo ouviu 2 especialistas em direito para entender como essa decisão do Supremo se relaciona com a prerrogativa de imunidade parlamentar que os deputados têm para que tenham seus discursos protegidos dentro do plenário, mas que dessa vez foi usado porque a Justiça entendeu que pode ser uma incitação ao crime. Além de Bolsonaro, também Eduardo Cunha se tornou réu numa segunda ação no Supremo Tribunal Federal e o Nexo mostrou como esse deputado está cada vez mais isolado, seja no campo político em relação aos votos necessários para evitar um processo de cassação, seja também no plano jurídico, uma vez que tem 2 processos correndo contra si no Supremo. Na economia, a empresa Oi, maior empresa de telefonia fixa do Brasil, diz que não tem mais condição de pagar suas dívidas e fez um pedido de recuperação judicial. E José Roberto Castro explicou quais são essas figuras que foram tão mencionadas na cobertura, que são a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e o processo de falência, que é o que a empresa tenta evitar a todo custo. O Reino Unido fora da União Europeia foi tema de uma matéria que nós fizemos, elencando as 9 consequências principais, no curto prazo e também no longo prazo do chamado Brexit, a saída do Reino Unido do bloco europeu depois de 43 anos de permanência. E na América do Sul, a Colômbia anunciou que conseguiu um acordo de paz com as Farc depois de 50 anos de um conflito armado que deixou mais de 220 mil mortos. Essas e outras informações você encontra no Nexo Jornal.